Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos aos Cientistas do Bem-Estar. A nossa convidada de hoje é difícil, viu? Pra gente agendar esse programa aqui, foi um tal de olha a agenda daqui e dali, mas deu super certo. Na verdade, ela estava no topo da minha lista desde o começo. Porque você lembra lá do primeiro episódio, Dr. Henrique? Não, você não viu esse episódio ainda? Então já aproveita, já deixa aí na listinha para você ir lá dar um confere. Porque a nossa convidada... Tá. É uma, digamos assim, ela tem o mesmo estilo ali do Dr. Henrique. Acredita na qualidade de vida. Também fez acupuntura com o Henrique, né? Fiz. Meu Deus do céu. Gente, ela tem uma lista infinita. E bora lá, né? Já comecei a dar spoiler aqui. Hoje eu estou com a doutora Ana Kemp. Eu vou chamar ela de Aninha durante todo o programa. Vocês vão ver isso, porque a gente tem uma relação muito boa aqui. Ela é médica ginecologista especializada, tá? Em meditação, né? Na medicina integrativa. E aí tá o diferencial dela. Você já viu o médico que acredita em meditação e tal, não sei o quê? Ela é realmente fora da curva. Mesmo, gente. Com vocês, Ana Kemp, minha amiga querida, amada. Eu sou fã dela, gente. Já aviso que eu sou fã de carteirinha. Já fiz 2 cursos com ela. Ela tem uns cursos maravilhosos. Depois vocês vão ver aí. Aninha, obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz. Tá aqui. A gente demorou, mas conseguiu marcar, hein? Gente, vou contar pra vocês uma coisa. A gente não combinou. Vocês verem como a sintonia da gente é tão grande que nós estamos de parzinho de vaso. Ó, vocês viram? Manguinhas iguais. A gente chegou... Isso é que é sintonia. Isso é que é sintonia. E eu tava com outra roupa. Eu troquei pra vir. De roupa. E aí, ó, tá vendo? Sintonia. Nós somos, né, nós cientistas aqui, né? Estamos na mesma sintonia. E você, já vou te avisar, fica aí, tá? Já manda pros amigos aí e tal, porque esse programa vai ser babado. Tem muita coisa bacana, não só para as mulheres, mas para todo mundo que quer entender um pouco mais sobre medicina integrativa, sobre, né, meditação. E bora lá. Aninha, bora lá. Já dá um overview aí pra gente, tudo, né, desse tanto de curso. Você tem um monte de coisinha aí que você pode compartilhar com a gente. Tem um monte de coisinha. Eu falo que eu tenho a sorte de ter tido o pai e a mãe que eu tive, porque os dois são médicos, mas os dois já buscavam por uma coisa diferente. Meu pai era um grande nome dentro da mastologia e eu lembro muito claramente dele falando: a técnica eu já sei, dar o diagnóstico, saber que tem que operar, a técnica cirúrgica, isso eu já sei. Agora eu quero entender por que uma paciente que tem tudo para evoluir bem, às vezes vai mal, uma paciente que tem tudo para evoluir mal, às vezes te surpreende e vai super bem na saúde. O que tem que é do ser humano que é diferente para cada pessoa e se existe como a gente trabalhar isso. Então eu já entrei na medicina com esse olhar. Então, desde que eu terminei a faculdade, quando eu me formei no 6º ano, eu comecei a residência e depois eu fui fazer já acupuntura, aí caí num curso de espiritualidade e medicina. Dali eu descobri a meditação e o curso de Harvard, que eu fiz a formação. Fui despretensiosa, porque eu achei muito interessante, de fato, unir a ciência, né, muitos dados científicos com a meditação e de um nome de Harvard, né, da faculdade. E eu, despretensiosa, fazendo o curso e conversando com a secretária, ela falou alguma coisa. Eu falei: peraí, você tá falando que eu vou ser a primeira no Brasil a ter certificação? Ela: não, a primeira na América Latina a ser certificada. Gente, eu falei: meu Deus, sou muito chique. Foi muito sem querer, nem sabia que eu ia ser a primeira. E dali eu me apaixonei, assim, muito pela meditação e o quanto a meditação pode ajudar a gente. Acabei fazendo um outro curso de equilíbrio emocional. Então, equilíbrio emocional nas organizações, gestão emocional nas organizações, no Einstein. Medicina integrativa, agora estou fazendo medicina do estilo de vida. Tudo nesse sentido da qualidade de vida, porque eu acho que a gente tem que plantar hoje a saúde que a gente quer ter quando a gente for mais velho. Se tem uma pessoa que define o nosso canal, gente, essa é a Aninha. Porque ela é realmente uma cientista, é uma pessoa, é inspiradora. Eu me inspiro muito em você, tá? Vou confessar aqui pra vocês, porque eu já fiz 2 vezes um curso com a Aninha. Um foi Cultivando a Resiliência, que é sensacional. Até tava revendo algumas coisas, já teve alguns exercícios que às vezes eu já mandei mensagem pra ela: Aninha, posso aplicar esse exercício, né? Sim. Só lembra de colocar e tal, porque a gente tem que dar os créditos, muitos colegas não fazem, tá? E tem que dar o crédito, sim, não tem problema nenhum, é falar: olha, gente, eu tô dando crédito a isso porque isso veio de lá. Sim. Houveram pessoas que estudaram pra isso, então tem que se dar o crédito, sim. E as 2 vezes que eu fiz, me trouxe muita clareza.
a gente não aplica. Eu não consigo, tá, gente? Eu falo isso, aplicar 100%. Mas o que eu consigo no dia a dia já me ajuda muito. Com certeza. Né? Muito. E aí, pra gente falar já um pouquinho sobre meditação, Aninha. Muitas pessoas têm muitos tabus sobre meditação. A gente escuta muito assim, eu não consigo parar de pensar. Não, você tá vivo. Ainda bem que você não bom consegue que parar você de não pensar. parar de pensar. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo esvaziar meus pensamentos, não consigo parar de pensar. Que bom! É. Porque, gente, isso é impossível. Quem fala isso pra vocês, tem que esvaziar os pensamentos, eu falo, é possível. É impossível. É impossível. Tem 2 exercícios que a Aninha me ensinou que eu nunca me esqueço. Um é quando a gente vai começar ali, é você pegar uma música que você goste, uma oração, né? Pra ir se conectando. E o do peixinho. O do peixinho eu amo. O peixinho dos pensamentos. Dos peixinhos dos Explica esses pensamentos. Vou explicar. Vou começar falando que eu acho que tem algumas coisas da meditação que realmente ela acaba virando um tabu. Um deles é achar que tá ligado com alguma religião. Isso. Porque vem do Oriente. Meditar não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. É simplesmente você conseguir aquietar a mente, não é esvaziar a mente, né? Nossa mente foi feita para produzir pensamentos. Então, enquanto você estiver vivo, sua mente vai produzir pensamentos. O que a gente faz na meditação é não continuar a conversa. Então, eu falo que a gente tem um Galvão Bueno interno, que ele fica ali narrando as coisas que estão acontecendo, trazendo pensamentos. E, normalmente, o que a gente faz é contar uma história a partir daquele pensamento que apareceu. Então, por exemplo, tô ali tentando meditar, tentando ficar em silêncio, aí vem algum pensamento, me lembra alguma situação que eu tive ontem. E aí eu começo, mas se eu tivesse falado assim, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse... A gente continuou a historinha. O que a gente aprende a fazer na meditação? Veio o pensamento, a hora que eu percebi que ele tá aí é o peixinho. É o peixinho. É como se eu tivesse sentado na beira de um rio, observando esse rio passar. Então, o rio tá passando, passou um peixe. Não é para eu agarrar na cauda do peixe e ir embora junto com o peixe. Deixa o peixe passar. Daqui a pouco você vai olhar, a água tá limpa de novo, não tem nenhum peixe. Então, o nosso pensamento é como esses peixinhos. Eles vão aparecer, a gente tem que deixar eles continuarem o curso dele. Eu vou continuar olhando para a água do rio que tá passando, que é a minha mente, né? O espaço ali mental. Eu não posso agarrar e ir embora junto com o peixe, que é quando a gente continua, engrena ali no pensamento e começa a contar essa história e falar tudo que vem na nossa cabeça a partir daquele pensamento. Então, meditar, na verdade, é você aquietar a mente. É você conseguir não se engajar nos pensamentos que aparecem. E isso tem diversos benefícios, né, para nossa saúde. Aproveitando essa história do peixinho, me veio uma coisa aqui. Hoje é muito comum, que bom a gente conseguir diagnosticar, por exemplo, o TDAH. Né? Porque as pessoas antigamente elas eram muito discriminadas por serem inquietas, enfim. E tem aumentado o número de diagnósticos. E aí você falou do peixinho, eu imaginei que para a pessoa que tem TDAH, por exemplo, vem um cardume, é isso? E a pessoa que é diagnosticada com TDAH e tudo mais, ela consegue, através da prática da meditação, né, do manejo de estresse e tal, ela consegue dar uma aliviada, consegue, assim? Porque hoje o que acontece? Quem tem TDAH, na verdade, é hipersensível, né, a tudo que acontece. Então, todos os estímulos, ele chama atenção e ele mergulha naquele estímulo, né? Então, é como se agarrasse na cauda de vários peixinhos ali que estão passando ao mesmo tempo. E o mundo que a gente vive hoje não ajuda muito quem tem TDAH, porque é muito estímulo o tempo inteiro. Então, o que a meditação vai ajudar? Muita gente, mas também quem tem TDAH, a conseguir focar um pouco mais. A conseguir não engajar em todos os estímulos que aparecem. Então, eu tô conseguindo treinar minha mente para ficar em um foco só, prestando atenção em uma coisa só ao mesmo tempo e não me distraindo com tudo que acontece ao meu redor. E aí, mas como no caso, essas pessoas, né, por essa dificuldade, é legal fazer com acompanhamento, né? Com monitoramento, né? Sem dúvida nenhuma. Nunca fazer as coisas da nossa cabeça, né? Sempre, porque normalmente vai precisar de um medicamento, né? Dependendo do quanto tem esse TDAH, às vezes precisa do medicamento para ajustar. E a meditação só vai somar na medicação e no acompanhamento profissional, né? Ajudar no sono benefício extra. também, Ajuda né? no sono, com certeza. Quais são os Ajuda benefícios da meditação? A meditação ela tem 3 grandes grupos que eu falo de benefício. Um deles é o foco, concentração, memória. Ajuda muito você conseguir ficar mais tempo fazendo a mesma coisa. Ter uma qualidade de aprendizado melhor, já que você está focando naquilo. O segundo grupo de benefício, ele ajuda a equilibrar várias funções do corpo. Então, ele vai ajudar a melhorar a respiração, para quem às vezes tem a respiração
respiração mais ansiosa, que está associada com a ansiedade mesmo. Ajuda a regular a pressão arterial, ajuda a não deixar a glicemia fugir muito. Olha que Porque legal. quando quem tem diabetes, por exemplo, picos de estresse pioram a glicemia por causa da produção hormonal do estresse. Tá. Então, se você consegue manter, e a meditação é uma das ferramentas para você manter o controle do estresse e não ter muitos picos, você vai ajudar também no controle da glicemia. Então, ele não vai baixar. Quem tem pressão normal não vai baixar a pressão. Quem tem glicemia normal não vai abaixar a glicemia. Ele ajuda a regular as funções internas do corpo. E o terceiro grande grupo que a meditação ajuda é na dor, né? Não necessariamente ela vai tirar a dor, mas a dor geralmente vem junto com um sofrimento secundário. Então, se eu tô com dor, já começo a pensar que se eu for fazer algum movimento vai doer mais, se eu ficar muito tempo sentada vai doer mais, ou todo o sofrimento que vem junto com a dor, a meditação ajuda a pelo menos a diminuir esse sofrimento. Pode ajudar na dor em si, porque pode ser que você tenha tensão muscular junto com a dor, então se você consegue relaxar essa tensão muscular, também melhora. Mas o grande benefício é você diminuir o sofrimento secundário que está associado à dor. A meditação pode ajudar muito nisso também. A Ellen Fisher, ela fala, é a Ellen Fisher, se eu não me engano, que 83%, eu já falei isso aqui, eu ainda não busquei, né? Não trouxe para vocês, né, gente? Acho que é 83%, entre 73% e 83% das pessoas que hoje estão no ambulatório, elas não estariam se elas olhassem para a mente dela. Então, a meditação, a gente trazendo esses benefícios, essas 3 categorias que você falou aí pra gente. Então, se as pessoas fossem ensinadas a meditar, a olhar para si desde sempre, hoje no sistema de saúde, por exemplo, falando até na questão financeira, nós teríamos um impacto econômico Enorme. muito grande, né? Seria bacana até como solução a médio e longo prazo para o problema do sistema de saúde, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é Com isso? certeza. A gente tem muito dado. Os Estados Unidos, eles conseguem colocar muito as coisas em dados, né? E trazer estudos científicos pra gente. Eles são muito organizados em relação a isso. Então, o pessoal de Harvard tem essa estatística de que 80% das consultas, de uma forma geral, tem alguma relação com estresse, né? Por exemplo, hipertensão. Todo mundo que tem pressão alta sabe que se ficar nervoso, a pressão vai subir. Então, o estresse não vai causar a pressão alta, mas ele vai causar aqueles picos de hipertensão que muitas vezes leva a pessoa ao pronto-socorro. Então, doenças cardiovasculares ainda são, até hoje, a principal causa de morte no mundo. Então, se eu aprender a regular o estresse, eu vou conseguir reduzir, né, grande parte aí desses picos de doença cardiovascular. Está relacionado com infarto, com AVC, principalmente. Então, o estresse tem uma grande parte nisso, né? E o estresse leva também, quando a gente está muito, não consegue muito lidar com o estresse, a gente acaba tendo comportamentos de saúde não muito adequados. Então, aumenta o consumo de álcool, aumenta tabaco, e isso também piora as doenças de uma forma geral, o que a gente chama de doenças crônicas não comunicáveis. Então, está relacionado com os hábitos de vida e com o próprio pico de estresse, vamos dizer assim. Então, o estresse pode ajudar muita coisa, gente. Ajuda a gente a cuidar melhor da saúde também. Olhar pra gente é muito importante, né? O autoconhecimento. E quando a gente medita, a gente olha pra dentro, né? A gente começa a se olhar, entender os nossos gatilhos, entender onde eu preciso, olha, isso aqui me desperta isso, aquilo. A gente não vira um monge. Porque muitas pessoas associam, como você falou, né? Eu vou virar um monge. Não. Eu tinha um professor na pós que ele falava assim, gente, imagina o seguinte, quando a matéria era estilo de qualidade de vida, estilo e qualidade de vida. Ele falava assim, gente, imagina que você, em vez de mandar 10 vezes uma pessoa para PQP durante o seu dia, você vai mandar 3. Porque muita gente acha, mas fulano medita, mas ainda, e vai continuar sendo assim. Mas você consegue ter um tempo de resposta de estresse. Até tem um exercício de resposta de estresse, né? A meditação, o que ela faz, né? Quando a gente tem um gatilho, uma situação, às vezes não é só a situação em si que te traz o pico de estresse. Ela vai enganchar em coisas da tua história, que você, às vezes, sem perceber, ela vai trazer toda essa bagagem emocional que você tem para aquele momento. Então, aconteceu a situação, você, sem perceber, vai buscar situações na sua história que você se sentiu daquela mesma forma e você traz todas as emoções para aquele momento. Então, quando você tem uma reação muito exacerbada, normalmente quando ela é
além do que deveria ser, se a gente for olhar de uma forma racional, é porque aquela situação enganchou em alguma história sua do passado e trouxe toda aquela emoção naquele momento. E normalmente você entra num estado que você não consegue se controlar. Né? Você já falou que não devia, levantou a voz, né? Enfim, a gente já sabe muito bem como é que é isso. Falta inteligência emocional nessa hora, Exatamente. gente. E se a gente começa a meditar, o que que acontece? Você começa a aumentar o tempo entre acontecer a situação e você reagir. Você começa a perceber que a emoção tá vindo antes da emoção te dominar. Então, a meditação ajuda você a ter esse tempo de latência que a gente chama um pouquinho maior. Então, você consegue perceber. Eu falo que, para mim, era muito comum ter esses lapsos de me dominar quando é com raiva, né? Então, eu não conseguia mais responder por mim mesma. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber assim, eu percebi aquela... Sabe aquele quentinho que vai começando, assim, antes de subir de uma vez, você gritar e sair respondendo? Eu começava a perceber aquele calorzinho subindo, eu já falava, opa, deixa eu sair daqui, porque se eu continuar, se eu for responder agora, eu vou entrar dessa avalanche de emoção e eu não vou conseguir me controlar. Então, você consegue perceber e fala, ok, agora eu preciso interromper, e a gente também precisa aprender a falar isso, né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos interromper essa conversa agora, porque se continuar... não vai ser legal, eu vou falar coisas que eu não devo e vai machucar as duas pessoas. Então eu vou sair, vou respirar, vou no banheiro, 5 minutos, depois a gente volta, porque se eu continuar agora, a emoção vai me dominar. Então a gente aprende a reconhecer e a colocar o nosso limite também para não entrar nisso. E é muito importante ter essa sabedoria. Eu falo que aí entra a meditação, ela te traz a sabedoria, a conexão com a sabedoria. Por que o saber recuar? Porque muitas pessoas, né, levam tudo muito a ferro e fogo. Eu falo, gente, não é assim. Por mais personalidade forte, e eu falo pra vocês sem medo de errar, as duas aqui têm uma personalidade muito forte. Nós somos mulheres de personalidade muito forte. Os meninos até riram aqui, gente. Mas a sabedoria de olhar e falar, nesse momento eu não quero falar sobre isso. Hoje eu recuo muito. Não é que eu vou deixar a situação pra lá. Veja bem, não significa, gente, que nós vamos deixar uma situação pra lá. Isso. Mas nós vamos saber resolver no tempo certo. Hoje, quando eu não quero falar, eu falo, é justamente isso. Depois eu falo sobre isso. Ou então, sabe aquela coisa de olhar a mensagem do WhatsApp e falar assim, deixa eu responder com áudio, já aconteceu várias vezes. Para não dar nenhuma situação de uma má interpretação e tudo mais, eu coloco, vou te mandar um áudio para vocês entender melhor. E mesmo assim, eu penso um pouco antes de mandar, porque eu também preciso entender a minha emoção, se não foi bater no ego, algumas situações. Mas isso por quê? Porque hoje eu consigo olhar através do respirar, do meditar para dentro de mim. Entender esse quentinho, né? Eu falo que é a larva do vulcão que vai subindo, né? Vai passando aqui e entender esse quentinho. E é muito sábio, gente, né? Que a gente resume em sabedoria a inteligência emocional. Que é olhar pra minha emoção. Eu vou sentir raiva, mas eu vou saber como colocar. Era isso que eu queria chegar, né? Quando a gente pensa, às vezes as pessoas pensam que quem medita vira um monge e não tem mais emoção, não responde mais as coisas, não sente raiva. Vira good vibe não total, sente, né? Vira. Gente, não é isso. A gente é ser humano. Você vai continuar sentindo raiva, vai continuar sentindo medo, vai continuar precisando se posicionar para colocar seus limites. Então, você ter equilíbrio emocional, que a meditação ajuda muito a trazer esse equilíbrio emocional, não é você não se emocionar, não é você não responder, não é você não ter uma posição forte e colocar seu limite. É você saber como fazer isso e a hora de fazer isso. Sim. É você ter a reação adequada no momento adequado. É isso, né? Então, a hora que você percebe que, puta, se eu continuar aqui, eu vou exagerar a minha reação, tá na hora de pedir um pause e não não resolver, exatamente como você falou, é assim, ó, eu preciso de 5 minutos para respirar, porque se a gente continuar conversando agora, vai sair do controle. Só que aí se você falou pra pessoa 5 minutos, é 5 minutos. Vai, respira 5 minutos e volta. Você tem que cumprir com a sua palavra também, né? Até pra você ter credibilidade, e não é credibilidade com o outro, é com você. Porque tudo é sobre você. Tudo começa com você. Por isso que eu falo muito sobre comunicação reflexiva, né? Tudo começa com você. Se você deixou a pessoa no vácuo, então que situações você está fugindo da sua vida, né? De resolver dentro de você. O quanto você tem fugido de algumas questões que são importantes até para você ter. Porque as pessoas falam muito sobre felicidade, né? Para se ter felicidade, mas primeiro que a vida, você não tá feliz o tempo todo, mas você pode estar vivendo com
né, em bem-estar. Entendeu, gente? O tempo todo, sim. Entender que tem altos e baixos, tem momentos de dificuldades e tudo mais, e momentos felizes. Para mim, a felicidade ela é composta disso. Mas as pessoas falam tanto em felicidade e eu falo que as pessoas fogem da felicidade. Porque quando começa a acontecer alguma coisa muito boa na vida, ela fala, ai, vai dar alguma coisa Vai dar errado. porque tá tudo muito bom, tudo muito tá calmo. certo, tá errado. Se tá certo, tá errado. Né? E não é sobre isso. É se permitir ser feliz, é permitir se ouvir, conversar com você, ter responsabilidade e compromisso. Compromisso com você e aí vai ter com o outro. Com outro, com certeza. E sabe que uma coisa que a meditação me ensinou muito é que quando você tá meditando, tem uma hora que parece que vira... tá um tédio, sabe? Aí eu vou ficar aqui tentando ficar em silêncio, eu só olhando pra minha respiração, ai que tédio. E hoje, como a gente tem muito estímulo o tempo inteiro, é mensagem o tempo inteiro, é notificação no celular o tempo inteiro, tudo, né? Um monte de sinal, enfim, em São Paulo principalmente, Sim. é tudo muito na correria, tudo pra ontem, tudo eu já tô atrasada. A gente vive o tempo inteiro no estímulo. Então, a vida, quando você tá em silêncio, ou quando você tá na calmaria, parece que é chata, né? Parece que tudo é um tédio. A gente parou de aprender a curtir o momento, a curtir aquela pausa, a curtir o silêncio, a curtir não fazer nada. E a gente precisa disso. Então, a meditação me ensinou muito isso. Eu não preciso estar o tempo inteiro ouvindo um podcast, o tempo inteiro Mas ouve o nosso, não, tá, gente? tem que ouvir. Não tô falando que não Bota lá na agenda, não é tá? para. Mas assim, o tempo inteiro, eu ouvia podcast até na hora de tomar banho. Não, gente. Era o tempo inteiro ou vendo vídeo no YouTube, ou estudando alguma coisa, ou ouvindo um podcast, porque eu não posso ficar para trás. O nadismo e deboísmo. Eu sou defensora do nadismo e deboísmo. Eu preciso não fazer nada. É isso. É um escritor italiano que fala, né? Qual é o nome dele? Eu não lembro agora. Não lembro. Praticando o ócio. Tem um livro. A gente precisa não fazer nada. Precisa. Porque se eu ficar enchendo todo o tempo a minha mente, esse ano eu tenho algumas metas, tipo, o que eu tenho, eu tô tirando ali da caixinha, revendo alguns materiais, porque eu percebi que eu tava estudando, e não tava dando tempo de consumir tudo. Eu fui separar meu material pra fazer, falei, vou fazer uma revisão. Cara, deu uma mesa desse tamanho, eu falei, opa, peraí. Tô acumulando, então imagina a cabeça da gente como fica. Fora as histórias de vida, você tem pacientes, né? Tem muitos clientes que a gente vai acumulando ali. Se a gente não tem esse tempo do fazer nada, do relaxar, do desacelerar, a gente entra numa ansiedade. Um looping, né? Um looping que, né, não chega a ser, claro, uma ansiedade diagnosticada, mas você fica o tempo inteiro acelerado, que não tem nada pra fazer, parece que você tá... O ser produtivo, eu acho que tem... Em excesso. Essa coisa do se cobrar ser produtivo o tempo todo... ela ficou tóxica. Quando eu fiz o Cultivando, eu fiz com a Aninha, gente, um curso, né, Aninha? Chamava Cultivando a Resiliência. E lá você passou algumas coisas pra gente e tal. E uma delas é a gente começar, né, a anotar mais, entender algumas respostas. Quando eu comecei a anotar mais na minha agenda as minhas tarefas do dia, que vai desde ligar, marcar o médico, marcar manicure, cabeleireiro. Ai, mas é besta. Não é. Eu comecei a entender que eu era muito produtiva. E o que eu me cobrava, eu percebi que o que eu não fazia, isso lá no treinamento, isso veio até na época, a palestra do João, que não tinha respostas, era porque não dependia de mim, mas eu me cobrava mesmo assim. Só que eu só fui ver isso quando eu mapeei. Pra mim, eu sou muito visual. Eu preciso também das coisas escritas e mapeadas pra ter uma ideia do que tá acontecendo. Porque na mente parece que a gente vai relevando. Ah, mas é só isso, tá. Mas pra você ir fazer a unha, você precisa ir até lá. Tem o tempo de você ir, de fazer a unha, de voltar. E você põe, se você tá pensando, é só 1 hora pra fazer a unha. Às vezes você demora 2 horas pelo trajeto, né? Exatamente. Então, se você não coloca no papel, tem gente que consegue abstrair. Eu não consigo. Eu preciso tá olhando o que tá acontecendo no papel, escrito, pra ver exatamente tudo que eu tô fazendo no dia. Mas também, assim, a gente varia. Tem dia que você consegue dar conta de mais coisa. Tem dia que não dá, gente. E tá tudo bem também, né? Mas por isso que é importante conhecimento, o seu autoconhecimento. Aninha, medicina e meditação. Para alguns, principalmente old school, né, com todo respeito aos médicos e tudo mais, é um bicho de 7 cabeças. Você já escutou, né? Tipo, para de brincar com isso, é basicamente isso, né? Ainda mais vindo de uma família de pessoas ligadas à medicina.
foi um grande tabu, não foi? Né? Você enfrenta isso ainda hoje? Como é que é dentro do mercado? Como é que funciona aí isso dentro? Porque a Dorinha, nossa colega... Dorinha, beijo. Beijo, Dora. A Dorinha trabalha muito hoje com essa questão da medicina e espiritualidade, que é fantástica. Eu estive lá o ano passado, eu conheci o projeto dela. Ai, que E delícia. vou voltar lá esse ano. E é muito interessante, mas também é um tabu. Porque as pessoas olham e falam assim, como assim? Medicina, espiritualidade e tal? Né? Tem um tabu ainda, porque a medicina tem muita coisa. Eu sempre faço a comparação com a época do antibiótico, né? Tem muito essa linha de pensamento de que existe alguma coisa que está causando a doença e eu preciso tirar esse fator que está causando a doença da frente. Seja dando um medicamento para matar a bactéria, por exemplo, quando está falando de infecção. Seja, no meu caso, por exemplo, operando câncer de mama, é tirar o tumor da mama. Né? Então, é uma coisa muito cirúrgica, muito objetiva, né? Como assim meditação, né? O que é esse negócio? Não tem, parece que não tem nada a ver, né? Então, eu sofri um pouco, não sei se é sofrer, mas enfrentei, vamos dizer assim, esse preconceito, assim, né? De falar, você tá fazendo coaching, aí já tem outro preconceito, não vamos entrar nesse assunto neste momento. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, mas eu acho que tá ganhando espaço, né? E tá ganhando espaço exatamente porque existem pessoas que estão pesquisando, estão mostrando o resultado para aqueles que precisam ver para crer, né? Eu já fui muito assim, já fui muito cética, eu até fui buscar o curso de Harvard por causa disso. Eu até acreditava, sabia que a meditação podia trazer algum benefício pela prática, porque, mais uma vez, meus pais me levaram para aprender meditação com 7 anos de idade. Ai, tá vendo como é importante né? Dentro de casa a gente aprender essas coisas? Não que eu tenha meditado dos 7 anos até hoje, tá, gente? Mas eu fui aprender, então existia algum lugar dentro de mim que sabia que meditação ajudava de alguma coisa pais que eu já tinha experimentado. Né? Pais médicos. Lembrando que são pais médicos. Já começou até dali uma quebra de padrão. Exato. Mas assim, eu já tinha experimentado por mim que aquilo ali podia ser benéfico de alguma forma, mas eu fui buscar onde? Em Harvard, né? Porque para eu falar, para eu mostrar para o mundo inteiro que o negócio funciona, não podia ser só porque eu acho, eu tinha que vir com alguma evidência científica, porque eu tenho um lado meu, né, que precisa comprovar, ainda tenho, né? Então eu reconheço, eu entendo quem acredita. É coisa de capricorniano, gente, a Aninha é capricorniana. Eu tenho alguns na minha família, eu já, meio Santomé, assim. Mas eu acho bom, porque assim, tá... Quem tem essa visão, mas tem a curiosidade, é isso que eu gosto, né? Assim, tudo bem, você pode precisar ver para crer, mas se você tem a mente aberta e é curioso, você vai buscar. E quem está buscando evidência científica, produzindo evidência científica para isso, está cada vez mais comprovando os grandes benefícios da meditação. Então, como eu falei para você, ajuda a tirar medicamento e controlar a pressão alta, ajuda a controlar a dor, né? Ajuda foco, concentração, memória. Tem um monte de trabalho mostrando que mexe na estrutura cerebral mesmo, né? Quem faz meditação a longo prazo. Então, é bom que essas pessoas tenham tido essa curiosidade e comprovaram isso, né? Com estudos científicos, que hoje está ganhando espaço. Não só a meditação, como toda a parte de medicina do estilo de vida. Que eu falo que a gente, na medicina, sempre aprende assim, né? Principalmente as doenças crônicas, diabetes, pressão alta, dor crônica. A primeira coisa que precisa fazer é a mudança de estilo de vida. Só que o médico só fala isso, olha, você precisa melhorar seu estilo de vida. E não ajuda a melhorar o estilo de vida. Joga no vento, mas né? É sempre a primeira coisa que aparece. Qual é o tratamento para essa doença? Mudança de estilo de vida, aí depois vem alguma medicação para controlar a glicemia, alguma medicação para controlar a pressão, mas teoricamente a primeira coisa é a mudança de estilo de vida, só que estava em segundo plano até então, né? Era muito focado na medicação, o que a medicação pode fazer para controlar. E hoje está ganhando muito espaço. Um dos pilares da medicina do estilo de vida é exatamente o gerenciamento do estresse, que a meditação faz parte disso, né? Então, eu tô achando ótimo que tá abrindo espaço, né? É sempre bom. Todo mundo tá evoluindo, a medicina também, graças a Deus. Que bom. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, quando o médico falava pra gente, a primeira coisa que a pessoa pensava era só na alimentação, né? Só que não é só isso. É alimentação, a mudança do padrão de pensamentos. Que entra no gerenciamento de estresse. De estresse, que aí a meditação. Atividade física. Cada vez mais comprovando. E não é só fazer exercício físico. É estar ativo o dia inteiro.
Então, né, hoje a gente tem alguns trabalhos bem recentes que mostraram que mesmo quem faz, por exemplo, meia hora de atividade física por dia, se fica sedentário o resto do dia inteiro sentado, não tem tanto benefício assim aquela meia hora de atividade física. Se você se mantém ativo ao longo do dia, às vezes você tem mais benefício do que se você fizer só meia hora de atividade física no final do dia. Então, é estar ativa, levantar, né? Teoricamente, você teria que levantar de hora em hora. Sobe um lance de escada, faz um polichinelo. Engraçado que agora em casa, como eu tô estudando muito isso, eu tô puxando, né? Então, toca o relógio, tem essas vantagens, né, do smartwatch. O meu manda. Toca lá que mandou a hora, né? Eu lá levanto, faço um polichinelo, subo três lances de escada e volto. Fica parecendo todo mundo louco lá em casa, de hora em hora, fazendo alguma coisa. Porque, de fato, tem um benefício muito grande. E dentro da medicina, dentro do estilo de vida também, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que faz parte a conexão social. As pessoas ao nosso redor fazem parte também do nosso estilo de vida. A gente tem com quem conversar, em quem confiar, para quem dividir. Os happy hours da vida, os happy né, hours da vida. Eu vi que durante a pandemia, muitas coisas se revelaram, né, assim. E algumas têm um lado positivo, outras nem tanto. E muitas pessoas se isolaram, falam, hoje eu prefiro... Tem pessoas que cortou a amizade, assim, eu gosto, vi que eu sei viver melhor sozinha. Não, você só sabe viver, nem sabe viver direito com você, às vezes, porque você não se desafiar a viver com outras pessoas, você não vai conseguir dentro de você até enfrentar as adversidades. É a minha opinião. Porque imagina, enquanto tá tudo bem, pode até parecer que é fácil você viver sozinho, porque de fato, né? As dificuldades aparecem quando a gente se relaciona com os outros, né? Se você tá sozinho, só você, não vai aparecer nenhuma dificuldade. Sim. É fácil, entre aspas, fácil a gente lidar com a gente. Mas qualquer dificuldade que você enfrenta, se você estiver sozinho, vai ser muito mais difícil. Porque, poxa, ninguém para te ajudar? Será que você vai dar conta mesmo de tudo? O que acontece se você precisar parar de trabalhar por um tempo? Você dá conta de se manter sozinho? Mas não só financeiramente. Quem vai para você? Isso na pandemia mostrou bem, os idosos. Como que ia fazer compra se eles não podiam sair de casa? Se não tivesse uma rede de apoio, alguém que fosse fazer compra para eles e trazer a comida, como que ia se alimentar se não tivesse uma rede de apoio, né? E a gente... se a gente ficar muito tempo sozinho com a gente mesmo, também a gente entra em loopings de pensamento que não é saudável, né? Você não tem alguém com quem trocar para falar, eu tô com o pé no chão no que eu tô pensando ou eu tô viajando muito, amigo vai puxar a orelha, né? Assim. Quem não tem, às vezes tem gente que não tem muitos amigos, né? Não conseguiu construir laços por, enfim, N motivos. Tem profissionais que podem te ajudar, né? Nesse momento. A passar por alguns percalços aí da vida e até te ajudar a, de repente, se arriscar a construir novos laços. Porque, de fato, é um dos pilares importantes aí do estilo de vida, porque realmente faz uma diferença gigante. Tem um estudo, não sei se você já viu, um estudo de Harvard, que eles estão há 80 anos já conduzindo esse estudo. Sim, já vi. Então, vários pesquisadores... qualidade de vida, não sei o que, tem esse estudo. São vários pesquisadores, gente, que eles acompanharam um grupo... Pegaram eles desde jovens e acompanharam eles até a velhice deles e foram avaliando o que deixava de fato as pessoas felizes. No final da vida, o que de fato contava para a pessoa ser feliz. Esse estudo sensacional. Não era dinheiro, não era posses. Isso pode ajudar? Até pode, mas no final da vida, o que todos eles falaram em comum era as pessoas que tinham em volta. Os amigos, né? Os amigos, a família. Então, não é quantidade, né? Não é quantidade, é qualidade desses relacionamentos. Então, as pessoas que tinham relacionamentos de qualidade eram as pessoas que chegaram na velhice mais felizes. Então, é muito importante esse pilar, né? Super. Quando as pessoas falam, por exemplo, do home office, hoje eu defendo o híbrido. Por quê? Eu falo, gente, a gente precisa sair de casa. Você sair de casa, acordar de manhã, tomar um café, se arrumar... Seja um homem, mulheres, botar uma roupa, fazer uma maquiagem. E aquela coisa do ir, né? Você tá treinando seu cérebro, você tá no trânsito, você vai praticando a resiliência, né? Cultivando ela ali. Porque essa coisa do sair, de almoçar com a galera e tudo mais, é muito importante. Hoje eu defendo muito, eu não sou uma... Eu não gosto mais da ideia de você ficar o dia inteiro dentro de um escritório. E nem o dia inteiro dentro de casa.
Porque tem as questões familiares, principalmente para quem tem filho, cachorro, periquito, papagaio. A gente precisa fazer essa transitação. É muito importante. Eu acho que ela é muito saudável até. Tem coisas que você só aprofunda o relacionamento se você tiver ali na convivência do dia. O home office não tem isso. Por mais que esteja, às vezes, está em reunião o dia inteiro, mas você está numa reunião formal, você não está falando amenidades. Né? Você não tá cultivando o relacionamento com aquela pessoa. Momento cafezinho, né? Momento cafezinho. Almoço. Você sabe que eu fiquei quase 2 anos no mundo corporativo. E na última empresa que eu tava, eu trabalhei em 2 empresas, na última que eu tava, até quando eu fui pedir demissão, um dos meninos falou assim, olha, eu já avisei a nossa chefe que o primeiro requisito para a pessoa que vai ocupar o seu lugar é saber chamar a gente na hora do café. Porque se tinha uma coisa que eu fazia, era sagrado. De manhã tinha que ter um momento cafezinho e à tarde tinha que ter um momento cafezinho. Porque a gente não rende o tempo inteiro produtivo se você fica o tempo, ainda mais na frente do computador o dia inteiro. Né? Você precisa dar uma pausinha. Levanta, vai tomar um café, ou só vai junto se você não toma café, mas conversa um pouco, fala de outras coisas que não o trabalho. Isso aproximou muito, né, o nosso grupo e eu imagino, fiz isso porque eu acho importante de fato, né? E acabou virando uma característica, né? É importante, né, essa socialização. Ter amigos é muito bom. Eu hoje tomo muito cuidado para uma vez por semana, pelo menos, sair com meus amigos. Com as minhas irmãs. Ah, mas é família. Com minhas irmãs, a gente senta. Vamos sair hoje. Sair não é almoçar na casa do pai e da mãe. A gente sair mesmo, ir para algum lugar. É muito gostoso isso. Minha irmã até mandou, foi bom. A gente fez isso ontem. Falou, nossa, é muito bom. Cara, é muito bom, porque você dá risada, você fala besteira, fala boberol mesmo, momento boberol. E fofocar, sabe? Porque já tem pesquisas que falam que fofocar é bom. Não maledizer as pessoas, tá, gente? É diferente você ser aí a cobrinha, o leve trás. É aquela coisa de falar, você viu, gente, né? Esses dias eu vi até o Lázaro Ramos falando, eu não sou fofoqueiro, eu só gosto de me manter atualizada das situações. Ele fala que isso é um termômetro do casamento dele, que é muito legal. Cara, e é muito sobre isso. E trazer a leveza pra vida. Você trabalha com um assunto, né? Tem na sua especialidade também um assunto muito pesado, que é a oncologia, né? Você é mastro e trabalha muito nessa questão do câncer de mama. Dentro para as pacientes que trazem esse diagnóstico aí de câncer de mama, como a meditação pode ajudar, e até os familiares, né? Acho que pode se estender para todo mundo ali. Sim. Porque a doença, ela não atinge só a pessoa, né? Ela atinge muito quem tá familiar em volta. Com certeza. Eu tomo um pouco de cuidado na hora de falar, assim, da meditação, logo no começo, porque o que eu observo, né? Ter o diagnóstico do câncer de mama e tudo que a paciente tem que fazer já é muita coisa. Então, se nessa hora eu falar para ela, começa a meditar, que vai fazer bem para você, é uma coisa a mais que ela tem que fazer. Então, eu falo muito da meditação para minhas pacientes no pós, né? Claro, se alguma paciente já faz, falo, continua fazendo, porque a gente vê que ajuda na hora da químio, porque às vezes na químio elas começam a ter medo. Elas antecipam o efeito colateral da químio. Então, já sabe que vai passar mal, que vai sentir náusea. E aí, entra naquele looping de pensamento negativo. E, às vezes, começa a passar mal só pela ansiedade que aquele pensamento está causando. Exato. Vai junto lá com o cardume. Então, tem benefícios para fazer ali durante o tratamento? Tem, né? Às vezes, até na hora do centro cirúrgico, tem gente que tem medo de ir pro centro cirúrgico, que tem medo do que vai acontecer, não sabe como é que vai sair da cirurgia, como é que vai ficar o corpo, né? Porque vai estar diferente a hora que sair da cirurgia. Então, tem todos esses medos que, com certeza absoluta, a meditação pode ajudar nesse momento. Mas para quem nunca meditou, talvez seja uma coisa a mais e mais uma tarefa para fazer e acaba ficando muito, né? Então eu abordo muito no pós. E o que acontece no pós que ajuda muito? Elas têm muito medo da doença voltar. Né? É o medo da recidiva da doença. E às vezes elas entram num looping com isso também. Então a meditação ajuda muito, especialmente nesse momento. Tem um monte de trabalho já mostrando que ajuda a diminuir a ansiedade e depressão na paciente com câncer de mama. Olha que legal. Então, hoje já entra em vários guidelines ali a meditação como uma ferramenta que eles falam que é nível A de evidência, porque já tem estudo que mostrou, não tem mais dúvida que a meditação é benéfica para isso, e ajuda na qualidade de vida de uma forma geral das pacientes com câncer. Então, eu costumo abordar bastante depois. Ela que já passou aquele auê, que já foi, já operou, já entendeu o que está acontecendo, já deu para botar o pé no chão, fala, e agora? O que eu faço daqui para frente? Porque não dá para eu simplesmente falar e voltar, volta para a sua vida normal. Não existe mais a vida normal. Né? É outra vida a partir do momento do diagnóstico, né? Então ajuda muito a ficar com o pé no chão, né? Mais aterrada, entender o que está acontecendo. Existe a possibilidade de recidiva, mas não está acontecendo isso comigo agora. Então, vamos viver o hoje, vamos viver o presente, fazer o máximo que eu posso, o que está ao meu alcance, para que a doença não volte.
Eu falo que é viver o presente e aproveitar o presente que é a vida. Exato. Eu não vou deixar de planejar, de ver o meu futuro, mas vive esse presente. Acordou hoje, vou viver esse presente que é o presente. Exato. Não é à toa que o nome é presente, né? Exato. Assim, porque é uma oportunidade todos os dias de fazer diferente, de fazer a diferença, né? Enfim, existe um dia ele não volta, né? Uhum. Então, quanto melhor eu viver o meu dia, melhor eu vou viver o meu futuro. Exatamente. Trazendo qualidade de vida, hoje se fala muito, né, da prática de atividade física. Graças a Deus está caindo bastante essa questão do shape. Porque as pessoas começaram a entender que vai além do espelho. Na verdade, sempre foi, mas agora está se conscientizando. Então, um pouco antes de vir para cá, eu li uma matéria falando sobre os falsos magros. Não sei se vocês chegaram a ver, saiu hoje essa matéria, falando sobre como as pessoas, por serem magras, fulano é magra, é saudável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Porque eu preciso olhar como essa pessoa vive, o que ela come. Às vezes ela tem um metabolismo ali que ela não vai engordar, mas ela tá toda cagada. Fala português, claro. Pra tudo, né? Como, por exemplo, eu não ter um diagnóstico de uma doença, não significa que eu seja saudável. Eu já falei isso aqui uma vez e causou uma certa polêmica. Eu falo, gente, mas o fato de eu não ter uma doença não significa que eu estou saudável. Eu vou ser uma bomba relógio. Exatamente. E atividade física, por exemplo, na saúde mental. Quanto mais eu fortaleço minhas pernas... Ai, gente, vai causar. Eu fortaleço as pernas, também já foi comprovado que eu diminuo a possibilidade de ter demência, porque eu fortaleço os músculos. A possibilidade, por exemplo, de na velhice... eu ter acidentes. Exato. Porque se eu sou uma pessoa que pratica atividade física e reforço a minha musculatura, eu lá, quando eu for levantar mais velhinho, fazer uma coisa, eu não vou ter um acidente que vai me quebrar a bacia, né? Que deixa a pessoa muitas vezes depressiva. É pensar em viver com qualidade. É pensar em trazer, por exemplo... É muito comum essa fala no Brasil, né? A minha aposentadoria não dá para os meus remédios. Então, tá bom. Né? Ou então a minha aposentadoria não vai dar a aposentadoria no Brasil não vai dar nem para os meus remédios. Então, que tal você usar essa aposentadoria para viajar, para comprar, né, um suplemento? Então começa agora, faz uma academia. A gente tem que cuidar, é o que a gente começou falando, né? Tem que cuidar hoje para aquilo que eu quero colher no futuro. Então eu penso muito em como eu quero envelhecer. Eu vou querer envelhecer dependente, não conseguindo levantar, pegar alguma coisa no armário, ou não levantar da cadeira, não levantar da cama sozinha, porque eu não tenho força para isso, ou ter muitas quedas porque eu não tenho equilíbrio, né? Ou desenvolver alguma doença crônica, doença cardiovascular, porque eu não tô me alimentando direito, porque é o que você falou, não é só ser magro. É a qualidade do que você tá comendo, às vezes tá entupindo lá a artéria e você não tá vendo. Você tá magro, mas tá entupindo a artéria. Então tem que comer bem, tem que fazer atividade física. E não é pra ser magro, não é pra ser forte. É pra ter qualidade de vida lá pra frente, né? Então, o shape eu falo que é uma consequência, né? Você diminui a gordura, o percentual de gordura. Eu recentemente fui fazer um exame e eu tava com 32%. Quando eu olhei, eu falei, eu sabia que eu tinha alguma coisa errada aqui e tal. Ela falou, não, calma, vamos mudar alguma coisa, porque eu entrei no processo de menopausa, que eu até muda quero contar bastante sobre o isso, metabolismo. que muda muito o metabolismo. E aí eu levei um susto, ela falou, não, olha, pensa que você sempre tá se olhando, né? Por isso que se conhecer é importante, né? Eu olhei e falei, tem alguma coisa errada aqui, não tem o sono, atrapalhou o sono. Gente, foi uma coisa impressionante. Meu sono começou a ficar ruim, tudo começou a ficar ruim. Eu fui fazer exame, tive uma pré-diabetes, a médica falou, olha, dá uma olhadinha nisso aqui. Eu tive um dia que eu tive uma pressão alta, minha pressão é baixa. Eu falei, opa, peraí. Aí foi tudo consequência da menopausa, né? Porque aí você muda muita coisa. Muda muito o metabolismo. Eu acho que a medicina ainda não tá preparada para menopausa, Ana. De verdade, eu tive uma dificuldade. Muitas vezes eu mandei mensagem para você, inclusive, né? Perguntando algumas coisas, porque eu me vi muito num limbo, assim. Aí eu recorri aos universitários, na verdade, aos PhDs, né? Aos médicos aí. Que é sempre isso, tá, gente? Para de dar Google, por favor. Doutor Google não vai cuidar de você. Doutor Google, quando você abre o exame que você olha ali, você morreu. Exato. Né? Você morreu. Então, tem médico pra isso. Eu não gosto quando alguém fala. Se diz uma cliente, ai, meu Deus, eu olhei no Google e deu o que pode ser. Eu falei, você foi no médico? Não, então vai, depois você sofre. Eu juro que eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou te responder daqui a 5 minutos, que eu preciso agora me acalmar, que eu falei pra você, não olhe em Google.
Aí ela depois falou, é mesmo, né? Você deu uma bronquinha. Porque Então, o eu falo, Google vai gente, dar todas as informações. Qual que é a informação certa para você? Qual que é a informação de qualidade, de melhor qualidade? Você não sabe ali, né? Então, você vai ler a primeira que aparece ali na frente, que às vezes quer te assustar, porque quer te chamar atenção naquela matéria para você comprar o produto deles, né? Normalmente é isso que acontece. exatamente. Viver bem em todas as etapas da vida. Uhum. Me veio essa... Foi até uma matéria que eu tive. É muito importante, né? Eu entender as minhas etapas de vida, a minha infância, adolescência, a vida adulta, para que todas elas eu possa aproveitar. Essa questão do metabolismo, ela não é lenda, né, Aninha? Ela é fato. Não, é fato, muda muito. E é bem isso que você falou. Muda o sono, muda a resistência à insulina, muda a sua sensibilidade à temperatura, né? Até que dá o calorão. Então, até seu corpo também se adaptar àquilo, muita coisa muda, né? E muitas mulheres, às vezes, precisam da reposição hormonal, que pode ser muito benéfico. Algumas não podem, outras não querem, porque tem medo. Então, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer ali para ajudar. Mas eu falo que essa coisa da medicação eu falo que é a cereja do bolo. Né? Que Tá. você fazer toda a mudança de estilo de vida, de fato, é o que vai dar uma base. Eu Sim. falo que é limpar o aquário. Porque às vezes a gente chega ali na menopausa com um monte de coisa acontecendo e já tinha alguma coisa errada que a gente não tinha percebido, né? Então, o seu corpo tá dando conta, né? Tá sendo resiliente para dar conta das coisas que não estão tão bem equilibradas. A hora que entra a menopausa, cai o hormônio, bluf, o que não estava equilibrado vai ficar muito evidente, né? Então, você precisa, sim, de uma mudança do estilo de vida intensa. Eu falo que é limpar o aquário. Então, você pega, por exemplo, um aquário que tá sujo, não adianta você só dar mais algum medicamento pro peixe. Você precisa limpar o aquário pro peixe conseguir viver bem naquele aquário. A mesma coisa acontece com a gente, né, na menopausa. Você tem que ver tudo o que está acontecendo em volta, mudar o estilo de vida, e a cerejinha do bolo vai ser o medicamento. Seja um fitoterápico, seja o hormônio, seja uma acupuntura, que também ajuda muito a equilibrar os sintomas. Você também fez a formação, Sim. né? Não, o que a Ajuda Aninha não muito. fez, né, gente? O que você não fez mesmo, Aninha? Eu vejo que você tá indo muito por uma área que eu amo, que é qualidade, que é envelhecer bem, né? Isso. Eu gosto muito desse tema, porque as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, assim. Então, quanto melhor eu estiver, com mais qualidade eu vou envelhecer. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, que é o nosso assunto maior aqui até, que é a meditação. Ela vai conseguir em todas as etapas da vida fazer a diferença na qualidade, né? Com certeza. A gente tem uma frase na medicina do estilo de vida que é assim, não é só adicionar dias à sua vida, mas é adicionar vida aos seus dias. Então, não adianta nada a gente chegar e envelhecer e não ter qualidade de vida para aproveitar esse momento, né? Que a gente tá, sim, cada vez tendo a gente tá envelhecendo mais, ficando mais velho, né? Sim. Aumentando a expectativa de vida. Tinha isso. fugido essa palavra. Tá aumentando a expectativa de vida, mas o que adianta a gente viver mais se a gente não viver bem? Viver qualidade, né? Exato. Dependente, como você falou, dependente do outro para tudo. Em todos os sentidos, assim. Então, a gente precisa cuidar hoje, né? É o que a gente começou, quando a gente tava falando, antes de começar a gravar, que tava falando do autocuidado, né? É eu saber me cuidar, eu saber o que eu preciso fazer hoje para ter qualidade de vida amanhã. E é difícil porque o nosso cérebro ele não está muito acostumado a pensar na consequência lá na frente. O nosso cérebro vê o amanhã. Então, você praticar atividade física todos os dias e se alimentar bem todos os dias para não ter um resultado amanhã, o resultado ser a longo prazo, às vezes fica meio difícil de cair a ficha, assim, né? Não é tão fácil da gente manter esse padrão de vida pensando só lá no futuro. Mas a gente precisa começar a pensar, porque de fato Vamos muito envelhecer. importante. Na Inglaterra já existe nas escolas, eu vi isso recentemente, nas escolas as crianças estão sendo ensinadas a meditar. Ela já tem hoje um planejamento, já tem um departamento todo relacionado à qualidade de vida e tal. Eu achei sensacional. Não um departamento não, gente, acho que é tipo um ministério da gente aqui. Olha, eu não vi isso ainda. Então, hoje nas escolas, eles olham muito para isso, porque eles estão pensando no envelhecimento, porque o sistema de saúde lá é muito diferente do nosso. Como ele é muito diferente, o nosso é muito bom, tá, gente? Lá eles pensam totalmente diferente e tal. Então, assim,
eles já estão prevendo, entendendo que se começa a cuidar desde cedo, eles não vão ter o sistema de saúde abarrotado lá na frente. Porque Eles as pessoas... pensam em custo, né? Quando a gente fala de saúde pública, pensam em geralmente custo. é custo. Não é Mas, que eles são bonzinhos, eles estão pensando, na verdade, no quanto isso pode custar para o governo, custar de uma pro forma geral. governo. Mas eles estão indiretamente cuidando da sua saúde, né? Eles estão pensando assim de uma forma prática, que é quando você tem um sistema de saúde abarrotado, isso impacta nas contas. Né? A gente está vendo aí no nosso INSS, tudo isso é por conta do sistema de saúde que está abarrotado. Se eu cuido das minhas crianças e adolescentes no sentido das emoções, eu faço elas olharem para si, entenderem os seus tempos de resposta, a agir ao invés de só reagir, né? Isso é uma forma muito inteligente que eles estão fazendo. Eu consigo lá na frente ter adultos que vão adoecer menos e envelhecer melhor. Hoje já existe esse estudo lá, eu acho muito legal. E está fazendo dentro das escolas e tal, tem o tempo para meditar, tem um tempo para não sei o quê, eles vão conversar, já pensando nessa questão da longevidade, porque é algo que acho que falta muito aqui pra gente, né? Olhar para as crianças e falar, aprende a lidar com a frustração. Hoje o pai vai bater na escola no professor, né? Porque nem ele tá lidando com a frustração dele, ele ensina o filho dele a ser reativo como ele. Exatamente. Eu levo uma bronca, nunca se teve tantos adultos, eu tava vendo também sobre isso. A gente é muito de dados, viu, gente? Eu e a Aninha, a gente é muito... Eu gosto Adoro muito dos dados, porque eu falo, olha, falo isso porque eu vi isso. Nunca se viu tanto adulto desempregado, porque eles não estão sabendo, adulto assim na faixa dos 20, 30 anos, porque os pais falam, não, você não precisa passar por isso. Precisa. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Porque se você não sabe lidar com frustrações, né, fica difícil. A vida sempre vai ter algum percalço, né? A gente precisa aprender a lidar com esses percalços. Então, precisa estar na vida, precisa se jogar um pouquinho. E a meditação ajuda um pouco a você enxergar. Eu falo que a meditação é como se ele te desse um observador da sua vida. Você consegue, não é não sentir, não é estar afastado, né? Não é não se envolver com as situações, mas você consegue como se fosse olhar de fora, com um olhar mais racional, mesmo naqueles momentos mais emotivos, para saber o que fazer, como eu saio daqui. Porque ficar preso no buraco, eu falo que a vida tem alguns buraquinhos, né? Nas ruas, assim. Você cai no buraco, você precisa sair. Se você ficar preso no buraco, você não anda mais, né? Então, como que eu saio daqui? Daí você precisa dessa parte mais racional que a meditação te ajuda a trazer. Né? De resolver problemas. E é legal você tocar essa parte do racional. Muitas pessoas acham que você ser inteligente emocionalmente, praticar a meditação, é você ser muito emocional. Né? Você ser uma pessoa que vai ser o fofinho. Você vai ser o fofinho. Não é, gente. Pelo contrário, eu penso que quanto mais eu me conheço, mais eu pratico inteligência emocional. E na inteligência emocional, a meditação, a gente fala sobre meditação, conhecimento das emoções e tudo mais racional, mais eu consigo racionalizar as coisas. Eu uno. O próprio Daniel Goleman fala, gente, não existe inteligência emocional sem racional e a racional sem emocional. Quando eu consigo trazer o equilíbrio para ambas, né, conectar ambas, eu consigo entender a minha vida, o que é qualidade de vida, por exemplo. Que a meditação, ela faz você entrar mais em contato com você mesmo e te ajuda a criar mais intimidade com as suas emoções e com os seus pensamentos. Então, você consegue perceber, por exemplo, com mais rapidez, quando a emoção está surgindo. E aí, não é que você não se emociona, mas você consegue... Não é que você vira uma pessoa super racional, mas você consegue não deixar a emoção te dominar. Tô sentindo, tô vendo que eu tô triste, mas o que eu preciso fazer? Porque se eu ficar só sentindo a tristeza, tem hora para sentir a tristeza. Sim. Mas se eu ficar só sentindo a tristeza e não resolver o problema... não vou sair dali, né? Então, a mesma coisa para as outras emoções. Então, meditar te ajuda a entrar mais em contato com as suas emoções, se conhecer, silenciar um pouco, que eu falo, aquele Galvão Bueno interno, para você entender o que é você, o que é a sua essência e o que são seus pensamentos automáticos. São coisas diferentes. Eu não sou o que eu penso. O pensamento vem automático por qualquer motivo que seja. Se eu fico só me identificando com esses pensamentos também, a gente acaba ficando muito disfuncional. E porque muitos desses pensamentos que surgem, eles mesmos desencadeiam a emoção. A emoção não é desencadeada só por coisas que acontecem externamente. Às vezes, um próprio padrão de pensamento seu vai desencadear a emoção. Quando você sente, às vezes, sente triste do nada, sente frustrado do nada, se você parar para prestar atenção, teve alguma cadeia ali de pensamento que você não notou e que acabou gerando aquela emoção. Então, a partir do momento que você consegue silenciar a sua mente, você consegue identificar isso e balançar o que é
a hora de ser racional e a hora de sentir a emoção, que isso é ter equilíbrio emocional. E é amor próprio, né? Praticar o amor próprio né? Em grande escala, porque tudo que eu faço por mim vai refletir no meu meio social, vai refletir na minha socialização, vai refletir no meu trabalho, porque a gente precisa parar de olhar para as nossas saúdes, né? A física, a profissional e tudo mais, e dizer que elas não estão conectadas. Tem um efeito ali. É igual sobre Você é a mesma pessoa em todos os lugares. Eu tenho... Vou adequar os comportamentos, que não é errado, tá, gente? Muita gente fala assim, não, eu não posso ser o cara que tá batendo, a pessoa que tá ali no bar bebendo, dando risada e falando palavrão dentro na empresa, numa reunião. Você não veste roupas diferentes em situações sociais diferentes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é que você muda, que você veste máscaras e você... diz que, sei lá, não sei qual seria a palavra, que você muda de acordo com a situação. Não, você tá se adequando àquela situação social. Isso. E tá tudo bem, é assim mesmo que a gente tem que ser, né? É só você saber reconhecer o que é a sua essência em todos os lugares, porque ela tá lá. Mas que você não reconheça. Eu falo, isso, é sobre essência. A sua essência, né? Ela nunca vai mudar. Você só vai ter os braços, igual o corpo. Você tem ali a coluna, né? A espinha dorsal que tá ali, mas você tem os braços, você tem todos os outros membros que em cada situação vão te auxiliar em algo. Exatamente. É assim somos nós. É igual no que diz respeito à carreira. Sua carreira é sobre você. E o seu currículo te admite, mas o seu comportamento te mantém ou te demite. Te mantém ou demite. Porque aquilo na hora do vamos ver ali, na hora que o bicho tá pegando, é o que vai fazer a diferença. Por isso que a socialização é muito importante. Por isso que a ação ou reação é muito importante dentro do sistema. Mas, já tá acabando, gente. Então, nossa, rápido, né? Aninha... A gente poderia ficar aqui falando horas, nossa dias. Senhora, gente. Eu quero fazer uma mesa aqui. Você, a Martinha, a Marília. Gente, vamos fazer? Vou marcar, tá? Vou marcar isso. Vai ser sensacional. Nossa, nós 4 aqui vai precisar de 2 horas de podcast. A gente pode fazer, não pode? Vamos fazer 2 horas aí, então. Aninha, você tem o Cultivando Resiliência, tem o Manejo de Estresse. Você tem projetos de lançar? Fala um pouquinho deles pra gente. Tá. O que é cada um. E fala aí como é que tá esses projetos. Hoje o que eu mais trabalho no meu Instagram, né, é @doutora.anakemp, KEMP. Então, ali que eu coloco mais os meus conteúdos. Eu tô com o projeto de trazer agora para o segundo semestre outros grupos do treinamento. Então, eu tenho o programa Smart, que hoje é mais difícil dar ele sozinho, porque a gente vai aprendendo outras ferramentas, a gente vai colocando, né? Eu também não consigo dar uma coisa sozinha. Mas tem o programa Smart, que é o programa de gestão de estresse de Harvard. Tem o Cultivando Equilíbrio Emocional, que também é uma outra formação que eu fiz. E normalmente eu dou eles juntos, que era o Cultivando a Resiliência, né? Eu misturo um pouco de cada um e fiz um pouquinho mais a minha cara, com o que eu acho, na verdade, que é mais... que ajuda mais a gente no dia a dia, né? E agora eu tô com um projeto de fazer também um grupo específico para pacientes com câncer de mama, para lançar. Olha que legal. No segundo semestre. Eu fiz já um grupo ano passado, foi bem interessante. E eu tô com a ideia de lançar outro agora também. Mas então, a partir de agosto. É porque ela, gente, como se ela já não tivesse, né? Se não tivesse muita coisa, ela tá fazendo mestrado, né? E pós. Eu só de pensar, parou meu coração 5 segundos, porque na minha pós eu quase surtei com o meu TCC. Ela tá fazendo mestrado e doutorado, tá tudo certo, assim. E vocês que aí, independente de patologia ou não, mas que queiram se conhecer um pouco mais, entender um pouquinho mais sobre essa questão da meditação, quebrar o tabu da meditação, dá uma olhadinha nos conteúdos da Ana. Sabe? Vale muito a pena, me ajuda muito. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá consultar e tal. Né? Eu tenho até o material, tenho tanto do Smart, que eu fiz os dois, tá, né? gente? E o Cultivando a Resiliência. Então, me ajuda muito a dar um direcionamento, a me voltar para mim, sabe? Porque a gente precisa disso. Essas ferramentas são muito importantes. A gente não consegue fazer nada sozinho. Deixem de Googlear. Deixa o Google para aquilo que for realmente, né? Que puder. Mas no que diz respeito a cuidado, medicina, procure um profissional. Tem aí a Ana... como a questão da medicina integrativa, né, Ana? Isso. Que é muito... Que tá, graças a Deus, está crescendo e está ajudando muita gente. É uma coisa bem... trazer... Eu não gosto nem de falar a palavra humanizada, porque a humanidade está tão despiroqueia em alguns momentos, né? Eu gosto de uma coisa mais, né, mais real, pronto, assim.
E vale muito a pena. Então, se você tem dúvida, e como ela tem a especialidade do câncer de mama também, se você tá passando por isso, ou conhece alguém que tá passando, sabe? Dá uma olhadinha lá, fica de olho, porque vale muito a pena. Tanto o Smart, eu cultivando, né, a resiliência, vale muito a pena, tá? E a gente poderia ficar aqui falando, gente, um tempão, mas assim, né, tá acabando o nosso tempo. E se você gostou desse programa, tá? Curte aí, manda pros amigos, manda pra galera, porque eu tenho certeza que se te ajudou, vai ajudar mais alguém, tá? Então faça a diferença na vida de uma pessoa. Só te mandar aí, de repente, você vai estar ajudando alguém, assim. É só lembrar que tem tanta informação sendo compartilhada e viral. Geralmente são informações e matérias que são chocantes, normalmente ruins. Né? Acho que a gente precisa também cultivar esse comportamento de espalhar aquilo que faz bem. Então ajuda aí, gente. Compartilha, o podcast tá linda. Eu, como defensora da psicologia, pós-graduada em psicologia positiva, eu defendo muito isso. Não é tapar o sol com a peneira. É simplesmente olhar com positividade para as coisas, com as ferramentas, né? Com profissionais, terapia, meditação, sabe? Autocuidado, unir tudo isso para cuidar do bem mais precioso que é você. Ah, é caro? Não, não é, gente. Todo investimento na gente é o retorno mais garantido. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, tem aqui, ó, né? Embaixo para vocês os contatos da Aninha, a página dela segue. E a Aninha, não sei se vocês lembram, ela é irmã da Marta Kemp, que já esteve aqui no nosso programa também. Então já aproveita, ó, já dá uma maratonada aí, tá? Maratonada, né? Dá uma maratonada aí, bota aí, escuta esse aqui, manda pra galera e dá uma olhadinha lá no programa da Martinha também, que também falou de umas coisas bem bacanas, tá? Daria para mais 2 horas de programa, mas a gente tem que encerrar, né? Até porque vocês também têm as coisinhas aí para fazer. Dá um tempinho, toma um café, depois volta e olha para outro programa. E Aninha, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Você é uma das pessoas realmente que eu admiro muito e me inspira muito. Então, que você possa, né, espalhar cada vez mais essa sementinha, assim, como cientista que é ela, né? Como eu já falei, inspiração de cientista. E espero revê-la aqui em breve. Com e a gente vai se falando, né? Gente, obrigada por hoje. Muito obrigada. E até breve. Até o próximo Cientistas do Bem-Estar. Beijo, tchau.